Iniciando a gravação então aí, né, nossa 14ª aula, tá? Onde a gente vai começar o projeto piano, tá? É claro que nós não vamos montar um piano aí todo completo, né? Nós vamos usar botões, né, que ao serem pressionados vão emitir um som, né, com a frequência de uma nota musical, tá? Então nós vamos entender, vamos projetar. É um projeto um pouco mais complicado? Sim, né? Dos projetos que a gente já viu, né? Que a gente já tem visto, né? Esse creio eu que vai ser um dos mais complicadinhos. Não por ser difícil, mas por ter bastante componentes, né? Então nós temos que prestar atenção nessas ligações para que não tenha ligações erradas e aconteça, né? De queimar um componente ou o projeto não funcionar no nosso caso, né? Hoje nós vamos conhecer mais componentes novos, né? Nesse projeto nós vamos conhecer outros componentes, tá? E acho que é isso. A nota de vocês eu devo estar mandando aí depois da aula, tá? Da prova, fazendo as atualizações, beleza? Galera que ficou de fazer alguma prova de recuperação, faça, né? Elas vão ser corrigidas aí a partir do dia 16. Tá, então as recuperações finais, né, a recuperação que eu mandei no PV lá, recuperação de módulo, tá? Faço que até o dia 16, depois do dia 16 já não tem como mais fazer, tá? Aí o procedimento vai ser outro, né, vai ser pago e tudo mais, beleza? Então vamos lá, né? Vamos conhecer um pouquinho do nosso projeto, vamos ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode brincar aqui, tá? Ele saiu pra ir ainda agora, gente. Pode. Tá? Então, o nosso projeto piano, né? Eu já coloquei aqui. Vai soar notas pressionando os botões na nossa protoboard. Tá? Nós vamos apertar lá o botãozinho, pressionar e ele vai emitir as nossas notinhas, tá? Quais são os componentes que nós vamos utilizar nesse projeto? Olha só o tanto de componente aqui, tá? Nós vamos usar a nossa protoboard como de praxe. Contudo, não vamos usar a mini, nós vamos utilizar a maior, tá? Para ficar mais visualmente, tá? Melhor. Vamos usar aí os resistores, né? Um resistor de 300 ohms, 8 resistores de 100 ohms. Vamos usar 2 capacitores, tá? Que esse eu vou apresentar para vocês. Vamos usar 7 botões, né? Eu vou colocar aí depois a quantidade. 7 botões, né? Ou push buttons, que é como vocês vão achar aí perdidos, tá? Vamos utilizar um piezo. Vamos usar um CI 555 e uma bateria 9 volts. Né? Professora, eu não conheço esse botão, eu não conheço esse piezo, eu não conheço esse CI, eu não conheço esse capacitor. São todos componentes novos que nós vamos ver hoje, tá? Por isso que nossa aula é particionada, tá? Então nós vamos ver a parte de estrutura hoje e a aula que vem parte de ligação, né? Se der tempo ainda, quero eu que não vai dar, a gente começa a montar aí o nosso projeto, tá? Se não, a gente faz a montagem só na aula que vem, que eu acho que vai acabar acontecendo, tá? Porque a gente tem muito componente para conhecer aí, para entender, beleza? Então, o primeiro que nós vamos conhecer são os capacitores, tá? Eu trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês alguns capacitores, tá? O que são esses capacitores? Ó, são dispositivos eletrônicos bastante comuns que são geralmente utilizados para armazenar cargas, ou seja, dentro dessa criança aqui tem energia, tá? Ele é medido aqui, ó, em UF, tá? Esse aqui eu tenho um de 4.700 UF, ou seja, é a potência, a capacidade dele, tá? É a capacidade de armazenamento. Olha o tamanhozão dele aqui, ó. Eu tenho, deixa eu pegar outro modelo. Ó, eu tenho esse aqui que já é de 330, tá? Vou pegar outro para vocês verem os modelos. Esse aqui tá maiorzinho. Eu tenho esse aqui, ó, que é de 1000 unidades, né? 1000 Fahrenheit aqui.
Ó, tamanhozinho. Tem outro apenas aqui, ó, de 2.2. Olha o tamanhozinho desse capacitor. Olha, comparação. Esse com esse, olha só aqui, ó. Olha só o comparativo. Olha o tamanho. Ah, professora, então são todos desse jeito aqui? Não. Esses aqui é o que nós chamamos de capacitores de lítio, tá? Esse tamborzinho aqui. Nós temos ainda os capacitores que nós chamamos de capacitor de cerâmica, tá? Eu trouxe também aqui para vocês. Ó, esse aqui é um de cerâmica, tá? Esse aqui não tem nem a capacidade dele, eu teria que medir, tá? A capacitância com um multímetro. Esse aqui é um. Ó, nós já temos esse outro, que é um outro modelinho menor, tá? Mas ele também já tem a capacitância um pouco maior, também de cerâmica. E nós temos o grandão dele também, né? Olha aqui o tamanhozão dele. Vamos comparar o nosso menorzinho aqui. Olha a diferença de tamanho, né? Não dá pra ver os valores aí, né? Que a câmera não foca. Mas nós temos aqui, ó, mais dois capacitores. Se vocês repararem no desenho aí do slide, né? É bem parecido. Mas se eu tenho outro modelo, acho que eu não tenho não do outro. Ainda tem outro modelo que normalmente a gente tem ele dentro de, por exemplo, do ventilador, né? Quando ele para de funcionar, muitas vezes é por conta do capacitor que queimou. Eu não tenho um modelo desse não. Só ia mostrar pra vocês também. Então quando ele queima, normalmente é esse carinha que queima. Ele é meio quadrado assim, tá? Ele tem uma potência um pouco mais elevada. O que mais acontece aqui com o nosso capacitor, né? Eu coloquei a fotinha aqui pra vocês verem por dentro dessa estrutura, por dentro desse carinha, tá? Qual é uma das principais funções dele, tá? Ele vai fazer o quê? A energia que vem da tomada, pessoal, ela vem alternada. A gente fala, 220 volts. Não, mas ela não sai 220 volts sempre. É uma energia alternada. Ela varia até aí 330 volts às vezes, tá? Por isso que muitas vezes os nossos dispositivos queimam, por conta dessa oscilação, tá? O que esse capacitor vai fazer? Dentro do seu projeto, você falou, eu quero que a energia que vai entrar aqui, que vai sair aqui no final, vai ser de 12 volts sempre. Por exemplo, carregador de celular. O carregador de celular, ele tem um capacitor. Claro que é um pequeno desse assim, tá? Justamente para fazer isso. Ele vai pegar os 220 ou 230 que vem da tomada, vai encher ele aqui dentro de energia. Acho que eu coloquei a fotinha aqui do processo. Coloquei não, esqueci de colocar, tá? Então aqui, ele vai encher de energia de um lado e vai saindo do outro. Ele vai encher de energia variável, 220 até 330, mas a saída dele, tá, vai ser contínua. Ou seja, se eu programei ele para sair 12 volts, ele vai sair 12 volts toda a vida, tá? Então, deixa eu ver. Voltou? Opa, voltou. A câmera caiu aqui. Tá? Então ele serve para fazer isso. Pega a corrente alternada que vem da tomada e enche o capacitor e sai apenas o que você quer. Vamos supor que seja você. Espera aí que tá caindo, caiu de novo. Foi, voltou? Vamos ver se volta. Vamos supor que seja uma caixa d'água, né? A água que vem da rua aqui, ela vem com tudo. Encheu a caixa d'água, mas a torneira que você abrir aqui, se você abrir bem pouquinho, ela vai sair bem pouquinho a vida toda, né? Não importa a potência que venha da rua para sua caixa d'água, vai importar o que você colocou daqui para o seu projeto, tá? Mais ou menos isso, para vocês terem noção de funcionalidade do capacitor. No nosso projeto nós vamos utilizar isso? Sim, tá? Para poder alimentar o CI, para poder funcionar o nosso CI, que justamente é o nosso próximo item, tá? O que são os CIs? O CI aqui, ó, a gente costuma abreviar, tá? Mas é circuito integrado. Cada circuito integrado, ele tem sua numeração, tá? Existem vários CIs. Eu tenho aqui
Não sei se eu tenho esse aí justamente, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem CI de vários tamanhos. Esses aqui são os tradicionais, mas se você pegar uma placa menor, nós temos o CI nano, né? Que é o CI bem pequenininho. Que ele é o que nós chamamos de SMD. Olha só o tamanhozinho desse cara. Deixa eu ver quem é esse aqui. É o 3021. Olha só o tamanhozinho. Né? Pegar um capacitor perto do CI. Olha só o tamanho. Né? Então esse aqui não é o 555, tá? Mas é um pequenininho. Esse aqui ele é composto de 3 pernas, 3 de um lado e 3 do outro. Esse aqui, o 55, eles já são com 4, né? Deixa eu ver esse aqui qual é. Ó, esse aqui é o 358, tá? Cada numeração serve para uma função, tá? Esse aqui já tem 4 de um lado, 4 do outro, 4 perninhas, ó, tudo pequenininho. Ó, esse aqui é o 555, tá? Não tem muita diferença aqui se você ver, tá? O que tem aqui um pouquinho o tamanho e as letrinhas minúsculas que estão escritas aqui em cima, tá? Aqui na foto tá grande, mas aqui nele é pequenininho, ó. A gente quase não consegue enxergar. E tem esse outro aqui, ó, que é bem maior, tá vendo? Esse aqui tem mais pernas, tá? E existem vários e vários CIs, tá? Atualmente existem diversos circuitos integrados, então você vai ouvir muito aí na parte da eletrônica, quem gosta mesmo dessa parte, né, de consertar, de inventar coisas, de mexer, vai ouvir muito falar em CI, tá? Muitas vezes é o CI que manda o comando praticamente central ali para o seu projeto, tá? Esse aqui provavelmente é um dos principais circuitos, né, um dos mais usados aí, é o 555, tá? Dentro dele aqui, pessoal, é como se tivesse um projeto de protoboard, né? Uma ligação de protoboard, para poder sair o que ele faz, né? Então, eu acho que eu botei ali no datasheet, que eu vou mostrar para vocês, eu acho que eu botei. Tá? Então, cada CI desse, ele tem um funcionamento aqui dentro diferente, tá? Então, aqui dentro, a gente fala integrado justamente por isso, né? Porque tá tudo junto, em vez de você fazer projetos pequenininhos separados, eles fazem um só e colocam dentro do CI, tá? Ele foi desenvolvido aí originalmente para servir como oscilador e time com uso geral, ou seja, aqui ele vai usar o tempo, né? Ele pode usar comunicação, depende do seu projeto, tá? Dependendo do seu projeto, você vai saber que tipo de CI você vai usar, tá? Ele foi criado por esse carinha aqui em 1970, ó, Hans Kamezind, sei lá como é que pronuncia esse negócio, tá? Então, ele que fez aí, que projetou o circuito integrado. Não foi ele que inventou, ele apenas projetou. Como eu falei, são projetos já pré-existentes que eles acoplam e colocam só no CI. Em vez de você ficar fazendo vários projetos completos, você pega partes do projeto, né? E vai juntando e fazendo aí, utilizando o seu CI. Tá? Esse componente possui uma série de 8 terminais, né? Então são 4 de um lado e 4 do outro, tá? Então cada terminação dessa aqui, cada pontinho desse, pessoal, ele tem um significado e tem uma conexão, tá? A identificação dos terminais, ela é feita no sentido anti-horário, ou seja, né? Se vocês olharem aqui na imagem, aqui não vai dar pra ver, mas ela tem essa voltinha, né? E onde está em vermelho aqui, ela tem essa voltinha. Ou seja, é como se eu estivesse olhando assim de frente, né? Eu estivesse olhando aqui de frente assim pro meu CI. Então a primeira, deixa eu pegar um com 4 pernas aqui. Cadê o uso? Aqui, o 55, né? Então a primeira entrada dele aqui de cima, ó lá, ó, GND, Trig, Alt, Reset, aí vem pro lado de cá, ó, VCC, Dish, Trash e Count, tá? Por que são esses nomezinhos aí, professora? Tanto nome difícil, tá? Você precisa decorar isso tudo? Não, não precisa. Por quê? Existe uma coisinha chamada datasheet, tá? Nós vamos ver um pouquinho ali mais pra frente. Que ela serve justamente para isso. Não precisa ficar decorando cada entrada é o quê? Claro que se você é um componente que você trabalha dia a dia, corriqueiramente, que é um componente bem típico do seu dia a dia, você
hora, né, cara? Mas, fora isso, não vou cobrar decorar essas coisas não, tá? Então, a primeira conexão, GND, vocês já conhecem, né? GND é o nosso solo ou o nosso terra, né? Nos projetos, nos cálculos, nós usamos aqui, ó. É o V0, né? Ou 0V, tá? Que significa saída terra aí. Atenção aqui, né? O que eu sempre falo, reverter a polaridade deste terminal pode ser fatal para o chip. Ou seja, ele aqui você vai ligar ele no negativo. Se você ligar o positivo aqui, você torra o seu chip, torra o seu circuito e já era, tá? Ele queimou só outro circuito, tá? Aqui o trigger, né? Ou gatilho, né? Como nós conhecemos também, tá? O que ele faz? Quando a energia entra, né? Que a gente chama aqui o valor de tensão, tá? Ele vai fazer essa alimentação correr pelo terminal, tá? Ou seja, ele que vai ativar o funcionamento do 555. Ele é o gatilho de ativação, tá? Professora, por que nós estamos conhecendo isso aqui? Porque nós vamos ligar todos esses carinhas lá na nossa protoboard. Então, a gente tem que saber o que é o que, tá? Out, ou out, né? Representa a saída, que é quando o sinal ativado emite um sinal temporário, cuja frequência depende de outra influência no circuito. Ou seja, o sinal desse carinha vai ser enviado, né, ou para o Arduino, ou para algum outro projeto, a partir de um sinal que ele recebeu, tá? Recebeu aonde? Aqui, né, no trigger. Tá? Então, dependendo do sinal que ele recebeu, ele vai reagir aqui dentro e vai ter uma saída, tá? Vamos supor aqui, só para vocês terem noção, que eu programei para que, se o número for par, ele ligue. Se o número digitado aqui for ímpar, ele não liga. Então, aqui na minha entrada foi par, a minha saída vai ser ativada, porque foi o que eu programei para fazer, tá? Então, seria mais ou menos isso. O reset é o terminal que faz interromper a função, ou seja, começa do zero, tá? Começa a operação novamente, tá? Então, ele faz, puf, finalizou, terminou de sair, resetou, pronto, tá pronto para refazer o processo. O VCC também já conhecido, tá? É a voltagem, tá? Traduzido como controle de voltagem, VCC. Professora, mas controle vem antes, mas aqui os nomes estão em inglês, então tem essa troca de terminações, tá? Ele controla o chip, a voltagem que entra no chip, tá? Então ele fica aqui ligado muitas vezes ao terminal 6. Ai, professora, como assim? Eu vou pegar esse terminal e ligar nesse? Nós vamos ver que nós vamos fazer umas duas ligações desse modelo. Um terminal do CI ligar no próprio terminal do CI. Mas, professora, por que não faz isso lá dentro? Porque nem sempre um projeto vai precisar fazer as mesmas ligações. Às vezes pode fazer ligações diferentes, tá? Por isso que eles não são interligados dentro do CI. O threshold, né? Chamado também de limiar. O que ele faz? Ele desativa a saída do CI quando a tensão dele é maior que 2/3. Ou seja, se ele estiver sofrendo uma sobrecarga, ele vai lá e desliga, né? Desativa aí. Então, ele tem esse controle de energia aqui também. E o discharge, tá? Ele descarrega o capacitor, tá? Então, ele vai pegar aqui a carga do capacitor e vai descarregar, tá? Aqui já o VCC, da alimentação de circuito, tá? Então, esse aqui eu já falei. Então, esse aqui é o nosso CI, né? A gente conheceu ele por fora e conheceu ele aqui por dentro também, tá? Então, o CI é o nosso circuito integrado aí de hoje. Esse carinha aqui é o que eu falei pra vocês, é o datasheet, ó. Esse aqui é o datasheet do próprio 55, o LM555, tá? Ele pode ser conhecido como esses três nomes aqui, mas é tudo a mesma coisa, tá? É LM, NE e SA, tá? Nada mais é do que os fabricantes aqui, tá? Mas o 555 é o modelo do nosso datasheet. O que é esse datasheet, né? Quando fala assim, professora, eu tenho que saber, né? Igual eu falei, onde são as ligações? Não, o datasheet vai me falar o que é isso, ó. Tá vendo? Aqui ele vai dizer pra mim qual é o circuito que tá aqui,
qual é o que está aqui e por aí vai, tá? É como se fosse um manual, tá? Mas nós conhecemos na eletrônica como, perdão, pessoal, como datasheet, tá? Então, vocês ouvirem falar, esse é o datasheet de tal componente, você sabe que é um manual onde vai dizer onde que ele vai estar ligado, o que que ele vai estar fazendo, né? Tudo isso aí. Beleza? Então, datasheet nada mais é do que um manual aí, um documento que contém todas as informações sobre um determinado produto. Beleza? O piezo, né? O piezo aqui, o nosso próximo componente, eu acho que eu tenho um aqui também. O que eu tenho acho que é do pequeno. É tanto componente aqui que às vezes eu me perco. Eu achei que eu tinha, eu acho. Tá aqui, tá? Existem vários modelos de piezo também, tá? O que é o piezo? Nada mais é do que uma saída de áudio, né? Esse eu tenho um piezo já um pouco maior, tá? Que eu já consigo reproduzir até sons MP3 com esse aqui, né? Vozes, ó, bem fininho, tá vendo? Bem pequenininho. Eu consigo aqui reproduzir um áudio com esse, né? Com esse dispositivozinho aqui. Existem outros menores, aqui eu não tenho, mas tem um que fica dentro do computador. Não sei se você já viu, que é um redondinho assim, tá? Esse aqui, ó, dentro do próprio computador, nós temos esse aqui, que é o que nós chamamos de buzz, né? Então, piezo tipo buzz, né? Que é um negocinho pretinho que sai o som, aquele bipzinho, quando você liga o computador ele faz bip. É esse alto-falantezinho, né? Esse buzzerzinho que faz esse som, tá? O piezoelétrico, ele é um componente incrível e simplesmente com múltiplas funcionalidades. Mas nem todo mundo conhece esse recurso e nem conhece o que é. Ele tem voltagem, tá? Lado negativo, lado positivo, tá? Tem que saber qual é na hora de ligar. Ó, aqui outro modelinho também, tá? Ó, do piezo, eu coloquei aqui. O piezo é um componente que possui a capacidade de gerar sinais elétricos através da pressão sobre microcristais, né? Você pode aqui ao toque, ele consegue captar esse toque que você dá nele, né? Nesse tipo de piezo. E ele pode fazer também diferente. Ao invés, né, de captar a pressão, ele pode pegar o sinal elétrico e reproduzir o som, que é o que nós vamos fazer, né? Vamos pegar o sinal elétrico do nosso projeto e fazer ele emitir o sonzinho aí, tá? Ó, aqui mais um módulo, tá? De piezo, ó, também outro modelo. É para vocês verem que existem bastante modelos, tá? Então, se a gente inserir um diferencial de tensão, ou seja, se a gente fizer uma tensão, uma força, né? O cristal transforma a energia elétrica em energia mecânica. Dessa forma, o piezo se mexe, ele vibra emitindo um som, tá? Então ele vai pegar a energia elétrica que nós vamos emitir da nossa bateria 9 volts e ele vai vibrar emitindo o som. Lá no nosso projeto tem o piezo? Tem o piezo, tá? Então nós vamos usando o Tinkercad, tá? Pra gente entender melhor, né? Até pra gente finalizar essa parte de componentes, isso tudo, né? Nós vamos emitir o som. E o som nada mais é do que a propagação de uma vibração acústica em um meio material elástico. Então, o que o piezo vai fazer? Uma vibração. Não sei se vocês conhecem, mas esse aí que tá na tela, pessoal, é um diapasão, tá? Para quem toca o instrumento, né? Um violão, por exemplo, antes, né, da tecnologia chegar, a gente afinava os violões com um diapasão, tá? O que a gente fazia? Batia o diapasão numa parte dura, que ele é um ferro bifurcado, assim, ó. Então, você batia ele e a vibração dele, né, você colocava no ouvido, porque o som não era alto, não era potente, né, não é ainda. Então, você batia ele, escutava a vibração. E essa vibração, essas ondas que ele emitia, né, tinha uma tonalidade. Que tonalidade era essa? A nota de Lá maior. Com a nota de Lá maior, a gente afinava uma corda do violão e depois ia afinando as outras,
tá? Então o diapasão ele servia para isso. Qual o tom que o diapasão emitia? A nota de Lá maior, tá? Então a nota era ecoada pela vibração, tá? O ouvido recebe o som, né, e transforma em impulsos nervosos, tá? Que eles serão enviados para o cérebro, que terá o trabalho de interpretar essas informações, né? Então ele vai receber o som que o piezo vai emitir e vai interpretar isso aí, tá? Nós temos uma frequência, né? Nós podemos ouvir a mínima de 20 Hz e a máxima de 20.000 Hz. Professora, o que tem a ver eu saber o que o meu ouvido vai ouvir ou não, tá? Justamente porque o nosso piezo ele vai emitir uma frequência de som conforme o botão que a gente tocar, né? Conforme maior a resistência tiver, né? Mais grave é o som, né? Menos resistência, mais fino é o som, tá? Então, se vocês, quem toca, né, já pegando aí de novo, na hora de fazer a afinação, quem tem um afinador eletrônico, cada nota ela tem uma frequência, tá? Então tá aqui dentro dessas frequências aí. Se você quer ouvir um tom de sol maior, a frequência dele é tal nota, tá? Então nós temos as frequências aí do som juntamente com as notas, tá? Sabendo que o som é a propagação das vibrações, né, podemos usar a propriedade do transdutor, quase que não sai, do piezoelétrico de se mexer para aplicarmos uma tensão elétrica e geração, tá? Então ele vai fazer a vibração conforme, né, os hertz e conforme o som e a energia elétrica que a gente mandar ele fazer, tá? Então a gente pode colocar uma onda de tensão na faixa de frequência audível, ou seja, acima dos 20, né, até os 20.000 aí, tá? Nós vamos ver isso na prática durante a nossa experiência, tá? Então aqui nós vamos ver ele funcionando, ver a vibração durante a montagem do circuito mesmo, do circuito completo, tá? E o nosso último item, né, o nosso último componente novo, tá, da nossa aula é o botão, tá? O que os botões fazem, né? Ele é uma chave que nós chamamos de push button. Ele funciona como um contato de abre e fecha. Como assim, professora? Vamos aqui pegar os nossos push buttons, né? Ó, eu tenho esse aqui. Esse aqui, eu trouxe vários modelos para vocês verem, ó. Esse aqui. Tem esse outro. Esse aqui, ainda tem mais um. Pera aí. Pronto, não sei se vai dar para ver, mas nós temos aqui alguns push buttons, tá? O que nós vamos usar, que é esse que tá aí na tela, tá? Ele é esse aqui, pessoal, ó. Tá meio ruim aí, né? Pra ver. Mas esse aí, tá? Normalmente ele é o quê? Ele é um botão de abre e fecha. Quando você pressiona ele, você escuta o barulhinho. Quando você solta, ele tira o contato, né? Ele abre, o que nós dizemos, tá? Como que funciona? Ó, é como se fosse, vamos supor aqui, tá? Uma mangueira, né? Vamos supor que aqui é uma mangueira que tá vindo a água da torneira e aqui é a saída dela. Só que aqui tem um pedaço de mangueira faltando. Eu só vou conseguir encher meu balde aqui nessa ponta se eu pegar uma emenda de mangueira e colocar aqui, não é? Para minha água passar e conseguir sair aqui, não é isso? O botão é a mesma coisa, só que ao invés de passar a água por aqui, vai passar tensão, vai passar aqui corrente, tá? Então vem a energia aqui, chegou aqui, o botão não tá pressionado, ela vai ficar parada aí esperando. Quando o botão pressiona, ela vem pelo caminho e sai onde ela tem que sair, que dá o
contato. Então, se ela tiver aberta, se ela tiver fechada, né? Esse aqui é o pequenininho, né? Desse aí. Se esse aqui tá achando pequeno, vai ver o CMD que eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse aqui, ele já não é o que tem que manter pressionado, né? Ó, esse push button aqui, você já consegue deixar ele ligado. Pronto, eu quero que fique ligado. Deixa ele aqui. Acabou. Quero desligar. Desligou. O push button igual desse aqui, você tem que manter pressionado, tá? Tem que ficar apertando. Ó, tem outro modelo aqui. Tá? Esse aqui já é maior. Ó, o botão dele já é maior, tá vendo? Mas é a mesma coisa. Pressionou, tirou. Pressionou, tirou. Professora, por que que tem esse, né, essa parte bem maior, né, bem elevada? Às vezes seu circuito, né, lá embaixo, e você precisa que o botão fique para fora de uma carcaça, de uma caixa, né? Lá você consegue fazer essa pressionar. E aqui também para baixo ele funciona, ó, para baixo, para um lado, para o outro. Ele funciona não só para pressionando assim, né? Mas ele vai nas direções também, ó. Tá? Subindo e descendo esquerda e direita aí, tá? Temos esse outro push button minúsculo, que esse aqui também é só se for pressionado. Acho que esse aqui não vai dar pra ver. Tá, o tamanhozinho, deixa eu ver se dá pra melhorar aqui, ó. Muito pequenininho, tá? Esse e esse aqui são usados aí para sistema SMDs, né? Que são placas bem pequenas, né? Normalmente tem um botão em cima de plástico onde você pressiona e ele vai lá e dá o contato, né? Ah, eu tirei, eu tava com o controle da moto, né? O alarme. É mais ou menos isso aqui, ele é bem pequenininho. Quando você aperta o botão de plástico, ele vai lá e dá o contato aí no botão, tá? Então aqui os push buttons nós temos de vários tamanhos, cores e direções, tá? Olha, eu mostrei alguns pra vocês, mas olha aqui o tanto que a gente tem, né? Ó. Tem esse aqui, esse, tá? O de alavancazinho, tá? Pra cima tá ligado, pra baixo é ligado. Tá? Os que viram com chave, né? Só dá um contato se a chave tiver girada, né? O sistema de ignição mais ou menos é assim, né? Ele fecha o contato para que você consiga dar partida. E por aí vai. Então aqui formas de botão nós temos bastante, tá? Deixa eu olhar aqui a nossa hora, 40 minutos aí, estamos tempo bom, tá? Esse aqui vai ser o nosso projetinho, tá? Esse aqui, ó. Então temos todos os componentes ao 555, os capacitores, tá? 2 capacitores, os nossos resistores, os push buttons, né? As ligações aqui, ó. Tem algumas ligações que são uma por cima da outra, tá? Então aqui é só o projeto finalizado. Então as ligações eu vou mostrar como que faz uma por uma, porque realmente, ó, igual aqui, ó, é um passando para cá, daqui já liga do lado de frente, desse aqui já tá ligando com o primeiro aqui, com esse primeiro já tá ligando no daqui. Então é tudo tudo calculado aí, tá? Vou colocar aqui o projeto. Deixa eu compartilhar o áudio aqui. Eu vou compartilhar o áudio aqui. Ó, o projeto ele já tá aqui, ó, bonitinho. Eu vou simular ele. Não sei se você vai conseguir ouvir aí, Natson, tá? Quem mais? E Jefferson. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas quando eu pressionar o botão, ele vai emitir o som. Ó. Tá vendo? Quanto mais fino, quanto mais próximo aqui, mais fino ele é, ó. Tá meio travando aqui, acho que é a internet. Tá vendo? Tá? Então aqui a gente tem
os botões. Depois a gente vai fazer um teste na hora botar mais 2 resistor, mais 2 push button, para ver como muda a frequência, então muda o som que o nosso piezo vai emitir, tá? Então aqui a gente consegue, ó. Aí começou a carregar direitinho agora. Chega a dói no ouvido, porque a frequência aqui, né, tá bem alta. A resistência aqui nela, aplicada nela, tá bem alta, tá? Nós vamos ver o que é ligação paralela e o que é ligação em série, né? Nós ligamos aqui o nosso resistor em série, tá? Então aqui a gente vai ver o que é ligação em série e o que é ligação em paralelo na próxima aula, tá? Nossa atividade de hoje tá bem mamão com açúcar. Eu quero mesmo que vocês pesquisem, né? Que vocês leiam. Tá no slide, mas é para eu reforçar aí para vocês a atividade, né? Descreva o que é o push button. Push button, um botão que fecha o contato, abre o contato, aberto, fechado, tá? Descreva o que é piezo, para que serve, né? Como que ele emite sons. Pesquise, isso aqui é uma pesquisa, tá? Pesquise quais objetos usam o CI55. Aqui eu tenho descobri que, sei lá, um leitor de digital usa o CI555, tá? Então pesquise quais objetos tem no seu sistema o CI555, tá? O que é o datasheet? Já expliquei na aula de hoje, né? Mas pesquisem lá e coloquem. E qual é a função principal de um capacitor? Ou seja, tudo envolvendo os nossos projetos de hoje. A aula que vem, o exercício vai ser prático, que é a entrega do nosso circuito aqui, ó, montado e completo. Se vocês repararam, nosso circuito não leva o Arduino, tá? Ele leva apenas o CI, tá? Então, detalhezinho aí pra vocês, beleza? Tranquilo? Galerinha, então é isso, tá? Obrigada aí pela presença ilustre das vossas senhorias, tá? Façam as atividades, tá bem facinho, tá? Dê uma lida lá sobre os componentes da aula de hoje. A aula que vem nós vamos fazer a parte prática, tá? E quem não fez a recuperação, né, geral, quem precisa, que eu mandei, eu não lembro se vocês precisavam, tá? Façam. Que o último dia amanhã para fazer, para finalizar, tá? Que eu vou corrigir e vou mandar o resultado aí para vocês, tá? Beleza? Galerinha, é nóis. Qualquer coisa chama aí, tamo junto. Valeu, pessoal.
das meninas.